Por quê? Que esse AS aqui, o AS infantil, é mais barato do que os outros AS, como o AS Protetic, a aspirina Prevent e o Somogin Cardio? Essa pergunta sempre vem no meu consultório. Muita gente me faz essa pergunta e também se eles fazem o mesmo efeito. A resposta é sim, eles fazem o mesmo efeito. O que muda entre eles é o revestimento e o local onde ele vai ser dissolvido no nosso organismo. Vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pamela Todende, doutora em patologia e pós-doutora em ciências médicas. Além dessa medicação ter indicação como analgésica e antipirética, e também chamada de AS infantil, que pode ser utilizado por crianças, ela também tem a indicação de ser utilizada por adultos de forma contínua, ou seja, com o seu uso prolongado. Mas por que se usa de forma contínua? Ele é usado na prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Em pessoas que já tiveram infarto agudo do miocárdio ou que já tiveram algum tipo de AVC, tem a indicação de utilizar essa medicação de forma contínua. E também ela pode ser utilizada para eventos primários, mas isso ainda é controverso e ainda não é comprovado cientificamente que ela é eficaz contra o desenvolvimento dessas doenças. Bom, mas o que significa isso para eventos primários? Seria para aquelas pessoas que já apresentam algum tipo de risco para desenvolver eventos cardiovasculares, como por exemplo sedentarismo, tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, dentre outros fatores, como também perfil lipídico alterado, como colesterol alterado, triglicerídeos. Essas pessoas apresentam fatores de risco, né? Esses pacientes podem apresentar 1 ou 2 ou 3 ou até mais fatores de risco e alguns médicos já prescrevem o uso do ácido acetil salicílico de forma contínua. E a outra pergunta que sempre vem, então, mas por que esse AS aqui, que é o AS tradicional, ele é mais barato do que os outros AS? E eles têm o mesmo efeito? Sim, eles têm o mesmo efeito. O que acontece é que esse AS tradicional aqui, ele é dissolvido na medida que a gente já toma ele via oral. Então, a gente toma ele via oral e ele já começa a se desintegrar, já começa a se dissolver no nosso próprio esôfago. Então, ele já vai se dissolvendo no meio ácido. E por isso que a gente precisa tomar ele com bastante água, para ele não entalar na garganta ou não ficar no esôfago, porque se ele fica, né, nesse local, a gente vai sentir uma ardênciazinha, né, até mesmo porque ele é um ácido, e com o uso prolongado dele pode ocasionar úlceras e algum tipo de sangramento ali no esôfago ou algum tipo de sangramento gastrointestinal. Então, por isso que a gente pode utilizar ele, mas sempre tomar com muita água, pelo menos um copo cheio de água. E esse AS aqui, o AS infantil, ele é liberado gratuitamente pelo SUS, nas farmácias municipais. Então, muitas pessoas, muitos idosos, utilizam essa medicação. Bom, e o que tem de diferente, então, lá na aspirina Prevent, no AS Protetic e no Somogin Cardio, desse outro comprimido aqui? Então, o que muda entre eles? Esses outros comprimidos, eles são revestidos, eles apresentam um revestimento em seu comprimido e isso vai determinar aonde eles vão ser dissolvidos lá no nosso organismo. E aonde que eles vão ser dissolvidos? Eles são dissolvidos em pH alcalino, lá no nosso intestino. Então, quando a gente ingere ele via oral, toma ele vai ser dissolvido lá no intestino. E para quem que ele é indicado, né? Para que é indicada essa medicação? Geralmente ela é indicada para aquelas pessoas que têm úlcera, né? Ou que já tem algum tipo de problema no esôfago, né? Na parte do estômago ou até mesmo na parte intestinal. Então ela é indicada para essas pessoas. E os cardiologistas, de maneira geral, preferem essa medicação
porque eles são mais protetivos, eles apresentam essa proteção e não vão então desenvolver ou desencadear esse tipo de problema, como uma úlcera ou algum sangramento gastrointestinal em seus pacientes. Mas nada impede de que você utilize. Se você toma essa medicação e se adaptou super bem, geralmente eu indico utilizar ela após o almoço, porque após o almoço também é uma proteção, né? A gente já está com o estômago cheio, então a gente utiliza ela depois do almoço com um copo cheio de água e também vai evitar que você venha desenvolver algum tipo de desconforto no esôfago ou no trato gastrointestinal. Então, se você se adaptou bem com ela, tranquilo, não precisa passar para o outro ácido acetil salicílico, a não ser que seu médico resolveu mudar por algum motivo. E qual que é o valor dessas medicações? Então, esse AS aqui tradicional, que a gente encontra em qualquer farmácia, ele varia o valor de R$ 1,50 até R$ 3,00 cada cartela com 10 comprimidos. Já os outros ácido acetil salicílico, eles vêm em caixinha com 30 comprimidos e cada caixa pode ter 30 ou 60 comprimidos, até mesmo 90, e as caixas com 30 comprimidos, elas variam de 20 a 30 reais. Então, se você tem alguma dúvida, se você faz uso do AS, converse com o seu médico, que ele vai determinar se é necessário você utilizar o ácido acetil salicílico tamponado, que é aquele revestido, ou se você pode usar esse AS aqui tradicional. E se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E se você também conhece algum familiar, algum amigo que utiliza o AS de maneira prolongada, compartilhe esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para ele. Até mais!